Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Plataformizando. Hoje eu vou conversar com um cara que me introduziu nas drogas fortes aí desse Developer Experience, Plataforma Engineer. A gente nem sabia o que era isso na época, mas a gente tava começando a mexer com essa parada aí. E quando eu pensei em fazer esse projeto aqui, eu falei, pô, a primeira pessoa com quem eu tenho que conversar é esse cara aqui. Não tem como falar com outra pessoa primeiro. Então hoje eu vou conversar com o Fernando Souza, que até dá um negócio meio estranho aqui, falar Fernando, que ninguém sabe quem é. Então queria pedir primeiro, Nando, para você se apresentar. Quem é você? De onde você veio? O que que você faz? Conta aí um pouco de você. Ah, boa. Fala, galera, beleza? Bom, eu me chamo Nando Souza, né? Mas aí no RG tá Fernando Souza. Eu venho numa cidade chamada Oiapoque, Amapá, né, no extremo norte do Brasil aí. Pra quem conhece lá o famoso ditado do Oiapoque ao Chuí, né? Então é uma coisa que realmente a galera, quando eu falo, se impressiona, né? Bom, hoje atuo como Principal Software Engineer na RD, na RD Station, atualmente focando bastante ali em produtividade, focando bastante em métricas de produtividade, em como a gente dá mais poder para as pessoas engenheiras do time a escreverem código melhor, mais rápido, né, e com segurança também. Então, esse tem sido a minha área de atuação nos últimos, pelo menos, 3 anos aí. Legal. E aí a minha primeira perguntinha aqui, eu queria saber como é que você se envolveu com esse negócio aí, como é que você veio parar nessa temática toda aí e tal. Boa. Aqui eu vou fingir que a gente não trabalha junto há pelo menos uns 3 anos, tá, Nando? Senão vai ficar chato, que eu já sei as respostas. Mas eu queria que você contasse como é que você foi parar nesse negócio aí, você acordou um dia e falou assim, vou fazer plataforma engineering. É engraçado, né? Acho que vem muito do background, assim, né? Então, antes de trabalhar na RD, eu tinha uma pequena startup em que nosso, nosso objetivo como empresa, nosso negócio era entregar MVPs, assim, né? Entregar software rápido. Então, a gente tinha uma meta ali de entregar MVP em 2 semanas, né? Então, a pessoa chegava com a ideia, né? O cliente chegava com a ideia, a gente delimitava o que que era o MVP e a gente entregava isso em 2 semanas. Então isso sempre me fez pensar ali dentro, né? Tipo, de como é que a gente entrega coisas mais rápido, como é que a gente entrega coisas com qualidade, como é que, como é que o time anda de uma maneira em que a gente não precisa descobrir muita coisa no meio do caminho, a gente só precisa utilizar os building blocks para poder criar as coisas, né? Então, isso é uma visão meio que utópica, né? Dentro de software, as coisas vão se mudando e alterando ao longo do tempo, né? Divide aí a comunidade de JavaScript em termos de frameworks e tal, em termos de ferramentas. Mas acho que é algo que quando a gente ataca ali, naquele meu contexto bem micro, né? Admito isso, é, me dava muito, me dava muito resultado, assim, né? Em tentar antecipar essas coisas, deixar claro para as pessoas, criar mini ferramentas ali, criar building blocks, deixar as coisas claras em termos de escopo, né? Então, esse sentimento aí de como é que a gente melhora o nosso trabalho no dia a dia é algo que eu já carrego aí antes da RD nesse sentido, né? Porque o nosso business era isso, né? A gente tinha que entregar em 2 semanas. Então fazia parte do business pensar como é que a gente entrega lá. Não tinha, chegou 2, 3 semanas, não, beleza, só mais uma semana a gente entrega, ou vou entregar daqui a. O roadmap estourou, né? Não recebia grana, né? Não recebia o pagamento. Então, vinha muito desse meu cenário ali, tá? E aí, quando eu entrei na RD, entrei na RD em 2015, né? Então, trabalhava bastante ali com Ruby, Rails diretamente, entregando feature e tudo mais. Então, vivendo a pele ali as dificuldades que a gente tinha, né? E na minha cabeça estava maturando oportunidades que a gente tinha que fazer para poder é, me tornar. Aí acho que a grande pergunta era me tornar mais produtivo no meu dia a dia, né? Meu dia a dia era escrever software, meu dia a dia era entregar produto na mão dos clientes. Então, como é que eu faço isso de maneira mais eficiente? Como é que eu faço isso de uma maneira mais rápida, com maior qualidade possível, né? Então, tudo isso, e respeitando os prazos, né? Os prazos nada mais são que uma reflexão dos objetivos da companhia em relação ao que a gente quer fazer, né? Não é simplesmente um prazo maldoso, evil, como a gente talvez imagina, né? No sentido mais amplo,
Mas os prazos basicamente são uma visão da companhia de impactar os clientes com aquele time, né? Então, em 2016 eu me lembro que eu chamei o Bruno Guizzi, que é o CTO aqui da empresa e tal. Eu me lembro até desse dia que eu levei ele ele me levou, na verdade, numa hípica, que ele lá tinha um restaurante e tal, a gente começou a conversar sobre isso. Eu comecei a explicar isso, não, cara, tem que ser mais produtivo, por determinados, não lembro agora que a gente conversou exatamente, né, mas em 2016 eu já tentava, tipo, puxar com ele essa ciência do que a gente precisava investir também em produtividade, assim, sabe? Em, em coisas em que, por exemplo, que eu quando quero fazer produto, eu não quero me preocupar com as minúcias de infraestrutura ou coisas muito baixo nível, né? De muito baixo nível. Eu quero entregar produto, eu quero colocar produto na mão do cliente rápido, entendeu? Então, era mais ou menos essa a minha frustração na época. Na verdade, não é bem uma frustração, mas era a minha incomodação na época com algumas coisas e que me fez começar a pensar isso lá em 2016, né? Sobre esse problema. Acho que mais ou menos por aí. É engraçado que eu tava pensando nesse negócio de produtividade e tal, né? E aí é uma coisa que a gente faz isso há anos, né? Porque o framework mesmo, né? O Rails, sei lá, o Spring, enfim, pode escolher qualquer framework aí que você quiser. Eles são só um reflexo disso, né? Por baixo dos panos lá é tudo HTTPzão. Lá você poderia, por exemplo, né, escrever lá tudo na mão, fazer uns shell da vida. Mas não, você escolhe às vezes usar um framework para ser mais produtivo, né? Para ter um caminho de maior velocidade e tal, para você não ter que se preocupar com esse tipo de coisa, né? Pô, será que eu tenho que me preocupar como é que sei lá, o kernel do Linux vai fazer essa parada? Não, você usa um framework lá e ele se preocupa com isso. Óbvio, né? Ele tem seus problemas, né? Toda ferramenta tem e tal, mas no final do dia acaba tendo a gente acaba escolhendo essas ferramentas para trazer uma produtividade maior para a gente, né? A gente escolhe elas de maneira consciente, pô, essa ferramenta aqui ela vai fazer o nosso time avançar mais rápido, essa ferramenta aqui vai trazer mais, enfim, a gente vai conseguir entregar mais coisa fazendo, sei lá, menos e tal, né? A parada da eficiência e tal, eu acho isso muito doido, né? A gente faz isso há anos e aí agora a gente está começando a nomear essas coisas. Eu acho que a indústria da tecnologia, ela é muito boa nisso, né? Ela pega uma coisa que ela faz lá desde 1975 e aí ela traz para o contexto atual e dá um nome mais legal. Ah, agora vamos chamar de microserviços. E aí, agora não. Tipo, a galera faz sistema distribuído lá desde que criaram a internet, mas agora microserviço é bom. E aí, eu queria saber das suas dificuldades. Pô, beleza, né? Você foi lá, falou com o Joca falou, não, gostei desse negócio aí, vamos fazer. Mas, né, a gente sabe que a vida nunca é fácil. Eu gosto muito da sua frase, de o papel aceita tudo. Então, tava você lá sentado lá no restaurante, lá deu várias ideias pro Joca, ele falou, nossa, isso aí que eu quero, o futuro, pode me dar. E aí, o que foi que não foi bem assim? Não foi bem assim, né? A gente criou um time, isso foi em 2016, a gente criou o time em 2020, mas não nem por causa do Joca em si, mas muito por causa de mim também. Então eu tinha um tour que eu tava, meu tour, enfim, que eu tava querendo como carreira ali também. Eu tava num time bem de performance, tava bem, curtindo bastante. Então achei que aquele momento não era o momento para eu sair de lá desse time e criar um time de produtividade, né? Mas, enfim, eu acho que as dificuldades ali, na minha opinião, né, ele se dá muito ao contexto, né? Então, acho que eu não posso falar por todas as empresas, mas eu posso falar talvez pela RD, assim, sabe? Então, tem um processo que eu acho que eu acredito que seja um processo histórico, que é assim, ó, a gente estava no contexto antes em que a gente escrevia software e tudo mais, estava tudo certo. Só que a internet foi evoluindo, as coisas foram evoluindo, DevOps e tal, foi aparecendo Kubernetes, foi aparecendo Terraform, foi aparecendo várias outras infraestruturas como código e tal. Então, tudo isso foi aparecendo. Então, eu, como pessoa lá que estava querendo entregar produto, não apenas tinha que saber o meu framework, né, saber como escrever o código da maneira possível, da melhor maneira possível, escrever testes e tudo mais. Agora, para eu colocar esse serviço no ar, eu preciso entender de Terraform, preciso saber de Kubernetes, como é que acessar o pod, entender essa mecânica toda, né? É, diversas outras ferramentas que eu tenho que aprender para entregar software na ponta, tá?
Então, isso cria uma carga cognitiva grande, assim, né? Então, o meu ponto ali em termos de dificuldades eu acredito muito numa estrutura, né? E essa estrutura se mostrou ser depois uma estrutura de Platform Engineering, que a gente tem equipes que cuidam de entregar produto, né? E a gente tem equipes que cuidam de abstrair, dar building blocks para que essas equipes possam ir mais rápido. Então, isso fala muito de interfaces também, né? Então, a pessoa que trabalha aqui em produto, ela, ao invés, vou dar um exemplo bem prático aqui, assim, simples. Então, ao invés de eu ir lá no Terraform, pedir um banco, especificar todas as minúcias do que um banco precisa ter, networking, frequência de backup, qual que é talvez qual que é a versão daquilo, se tem que ser multi-AZ ou não, né? Tipo, redundância e tudo mais. Então, tudo isso são minúcias de algo que não faz muito parte do que eu estou querendo resolver, que é entregar produto. Talvez a minha pergunta a respeito desse problema seja, pô, me dá um banco pronto para produção, né? E aí as coisas serem abstraídas por baixo disso, sabe? Se está usando, se está fazendo backup, isso não é uma coisa que vai resolver o meu problema. Eu quero uma URL, eu quero as credenciais lá, enfim, que eu posso colocar no meu banco, eu posso usar esse banco como repositório de dados da minha aplicação de maneira fácil, sabe? Então, ah, pessoalmente falando, né, pessoalmente no sentido das coisas que eu passei dentro desse período foram, pô, eu preciso entregar software aqui, mas eu estou gastando um mês e meio para provisionar a infraestrutura, para não só provisionar a infraestrutura, mas como resolver problemas dentro da infraestrutura que não estavam mapeados antes, em termos de padrão. Então, quanto mais você quer, se você ainda não quer entregar gambiarra, no sentido de coisas assim que sejam bem desalinhadas, você precisa ir lá e começar a resolver, abrir mato que não estava aberto em todas as camadas da empresa, né? Então, lá em termos de framework, de estrutura ali dentro, em termos de infraestrutura, até às vezes até em termos de estrutura organizacional, né? Então, essas eram as minhas dificuldades, né? Que eu entendia, eu passei essas dificuldades até 2020 ali, quando a gente... E eu continuo passando ainda, a gente não resolveu todos os problemas também. Disso, né? Pô, você quer fazer algo, que é geralmente, pô, colocar uma URL no ar ali dentro e que o cliente possa utilizar aquela URL o mais rápido possível, mas você tá, talvez, muitas das vezes, se preocupando com coisas lá de infraestrutura, sabe? Então, acho que é bem nesse caminho, assim, que foram as minhas dificuldades. Muito louco pensar que hoje em dia é muito mais difícil você fazer software profissionalmente, né? Eu gosto muito dessa coisa. Você fazer um softwarezinho ali de qualquer jeito e tal, subir no ar lá, colado com chiclete, e, cara, é rápido, né? Você não precisa de muita coisa. Agora, fazer software profissional, que, né, que você tem que se preocupar que, né, que nem você falou, meu banco de dados. Pô, não é só um banco de dados, ele tem backup, ele está com certificado SSL configurado corretamente, ele tem janela de manutenção configurada para ser atualizada, ele tá, tipo... E aí, pô, beleza, né? A pessoa engenheira, ela, às vezes ela, sei lá, ela gosta de se preocupar com isso, mas isso atrasa, né, a entrega, isso dificulta o processo, né? Porque às vezes você só tá querendo, pô, eu só quero colocar uma nova feature no ar lá e já é, sabe? Sim. Pô, isso também tem um pouco a ver, tá? Com o mercado mesmo também, sabe? Então, por exemplo, a gente vê, talvez aí pelo hype do que era a carreira, muitas pessoas entrando novas, né? E pessoas júnior, né? Pleno, no máximo ali. Então, a gente teve um acréscimo desse número de pessoas com esse nível de maturidade. Então, para esse tipo de pessoa, para ela ser eficiente ali na ponta, né? Entregando o produto, imagina ela ter que entender, pô, de uma vez só, o que que é o Terraform, o que que é o Kubernetes, certificados, networking de infraestrutura. Imagina, isso é uma carga cognitiva muito gigante, né? Talvez isso em algum momento no passado funcionou, mas não era a realidade mais hoje em dia, pelo menos pela questão de mercado, que as coisas têm que andar mais rápido, cada vez mais as pessoas clientes aí, né, que utilizam os nossos serviços, né, que dependem do nosso serviço, elas almejam mudanças mais rápidas, tipo, a evolução do produto mais rapidamente. Então, é toda uma conjunção, não é simplesmente um ambiente de desenvolvimento, mas é o mercado,
são as pessoas, né? Então, é todo um ecossistema ali que gira em volta de construir software profissionalmente, né? Então, a gente às vezes acha que é, é muito ali binário as coisas, né? É ou não é e tal, mas o mundo ele é muito mais complexo que isso, né? E aí, vamos fingir que eu não trabalho na mesma tribo que você, para eu poder te perguntar assim, como que a sua empresa lida hoje com esse assunto, né? Vocês têm um time, tem uma área, tem, sei lá, só tem pessoas, heróis que vão lá e fazem essa parada de produtividade. Como que funciona aí dentro da RD? Boa. A partir de 2020, eu alinhei meu tour ali com a pessoa CTO e tal, com o meu líder também, meu líder direto, e naquela época a gente começou um esforço que a gente chama de DevTools, né? E aí, em que isso foi baseado, né? Foi baseado no meu sentimento, assim, ó, de projetos que a gente participava, em que a gente tinha, sei lá, entregar feature A, né? Depois que a gente foi analisar os cards desse projeto, a gente teve que subir a aplicação, né? Teve que pegar banco de dados e tudo mais. Um mês, acho que 50% nessa época, não lembro agora o número exato, mas acho que 50% dos cards eram relacionados à infraestrutura. Era relacionado a coisas que não faziam parte da regra de negócio, né? Então, quando você cria uma aplicação, e aí é uma outra coisa que eu sempre falo, né? Colocar software no ar é até que é a parte fácil do negócio, né? Você coloca, tipo, você tem um software pronto para produção, né? É, pronto no sentido de código, né? Mas agora, você tem um software preparado e pronto, agora sim, pronto no sentido para receber clientes, ainda mais receber clientes, receber requests de clientes da magnitude da RD, é outros 500. Assim. Então você tem que se preocupar com monitoramento, você tem que se preocupar com, como eu falei, né, com resiliência, tem que se preocupar com observabilidade, com N coisas que não faz parte ali da regra de negócio, né? Então, pô, eu quero criar hoje um produto dentro da RD que é um produto de inteligência artificial ou qualquer outra coisa nesse sentido. Beleza, tem o core, né, que é a inteligência artificial, né, e tal, fazer modelos e tudo mais. Tem o core disso. Mas também tem outra parte de você, pô, adicionar monitoramento. E aí, beleza, tem um call, como é que você lida com incidentes nesse novo produto? Como é que você dá visibilidade para as pessoas acessarem as ferramentas? Como é que você vai resolver problemas de performance, né? Então, tudo isso, ele contribui para a complexidade, contribui para o tempo de que aquilo vai estar pronto, né? Vai estar disponível para o cliente final. Então, foi muito baseado nessa premissa, assim. Como é que a gente remove algumas barreiras e reduz a carga cognitiva para que as pessoas foquem um pouco mais, ou continuamente, né, gradativamente, foquem muito mais em escrever o core do que escrever essas outras coisas que orbitam o problema, né? E que são necessárias, né? E precisam ser feitas, né? Então, por exemplo, circuit breaking, por exemplo, né? Então, se cada time for lá escrever seu circuit break, também é uma coisa que não vai. A gente está desperdiçando dinheiro, né? Mas se tiver uma soluçãozinha, meio que seja uma gema, que seja alguma coisa pronta, que todo mundo pode se usar, de preferência transparente até, que a pessoa nem precisa se preocupar com isso, é um caminho melhor, né, nesse sentido. E hoje a gente tem uma ferramenta assim, né, a DLRD. É uma gema simples, sim, né? Então você coloca ali no projeto, né, quando você cria pelo Backstage, o projeto já vem talvez instalado. Então, é, é nesse sentido, criar building blocks, né, abrir estradas aí para as pessoas andarem mais rápido nessa estrada, né? Então foi muito criado nessa premissa esse time. E ao longo do caminho, eu descobri um pouco que essa estratégia ela estava um pouco desfocada, né? Eu tinha algumas premissas até de atacar coisas de arquitetura e tudo mais, e a gente até atacou algumas coisas nesse sentido de definir ferramenta
de tracing, né, de logs, de métricas, nas linguagens que a gente trabalha e tudo mais. Só que conversando com um, um carinha lá do Slack, né? Do Slack era do Slack, né? Como é que é o nome dele? Do Era Slack, o o Nolan, não é? Nolan. Nolan, não lembro o resto do nome dele, Pô, mas é gente do boa, Slack. tá? É até um pecado eu esqueci o nome do cara. Mas ele basicamente falou, ó, você tem que, como DevTools, né? Falando de DevTools, você tem que resolver o problema direto do seu cliente, que são as pessoas desenvolvedoras. Então, você quer, então, o feedback dele foi, pô, talvez você querer resolver arquitetura e tudo mais, e o teu time ele tá sofrendo com o CI ali, com o tempo de build, com essas coisas. Então, até você chegar nesse problema, né, você já perdeu muito tempo, né, querendo resolver a arquitetura do negócio. Então, isso deu uma visão muito mais em termos de produto orientado à pessoa que é o nosso cliente, né, que são as pessoas aqui que trabalham como pessoas engenheiras, né? E isso mudou um pouco a forma como a gente trabalhava. Então a gente passou a fazer mais pesquisas qualitativas, quantitativas, tentando entender qual que era o gargalo, né, qual que era o principal problema que as pessoas passavam no dia a dia e atacar diretamente essas dores, tá? E aí, acho que a primeira pesquisa quantitativa que a gente fez foram incidentes e tal, né? O tempo que eu passo fazendo, resolvendo incidente e tudo mais. E aí a gente olhando até começou a olhar pro Dora Metrics, meio que isso tudo saiu ali da call com o Nolan, né? Ele falou, a gente tem que ter uma esteira norte e tudo mais. E aí falou, vamos olhar o Dora. A gente calculou o Dora. E aí, para quem não sabe o que é o Dora, né? São 4 métricas que são meio que a correlação do quanto uma empresa é eficiente em termos de software delivery, né? E aí é feito por um grupo ali que até é afiliado ao Google, que é o Dora, é por isso que é Dora Metrics, que é DevOps, Research and Assessment, né? Algo assim. E aí essas 4 métricas são Deployment Frequency, que é a frequência de deploy, quantos deploys vocês fazem por dia, basicamente, Change Failure Rate, que é a quantidade de modificações que você sobe, a porcentagem de modificações que você sobe e você precisa remediar de alguma forma com rollback, hotfix, algo assim. Tem o lead time, que é o tempo em que do primeiro commit até ele estar em produção. E o último qual que é o MTTR, Meantime to... isso. é o Mean Time to Resolution, né? To Resolve the Instance, né, e tal. Então, a gente meio que traçou a RD, né? Tipo, rodou essas métricas com os dados que a gente tinha na RD e a gente percebeu que o nosso maior gargalo era o MTTR, né? Então a gente estava demorando bastante para resolver incidentes. Dentro dessa métrica, né? A gente fazendo o drill down na métrica ali, né? Indo mais a fundo, a gente percebeu que o time to acknowledge, que é o tempo de saber que o incidente estava acontecendo, era o pior tempo dentro dessa métrica. E aí a gente entendeu que, pô, para a gente resolver, amenizar as dores das pessoas aqui dentro, a gente tem que criar um mecanismo que as pessoas saibam que o incidente está acontecendo mais rapidamente. E a gente bolou, fez soluções ali, inclusive sintéticos e tudo mais, entre outras. Mas o resumo da história é entender o que as pessoas estão sofrendo no dia a dia e atacar esses problemas diretamente, sabe? Então acho que esse foi um grande aprendizado ali que a gente teve. E obrigado, Nolan, se não vai estar ouvindo, né? Primeiro que é Eu vou português. mandar para ele aqui, ó. Nolan Caudio, eu achei ele aqui no LinkedIn. Ah, é verdade. Eu acho que é muito louco isso, porque eu lembro que na época, assim, né, a gente estava conversando sobre isso, e a gente tava certo de que o deploy era um problema, né? Eu lembro muito claro, a gente disse, não, nosso deploy, que não sei o quê, a gente tem que mexer aqui. Aí na hora que a gente plotou ali, né, olhou e falou assim, pô, mas a gente tá no quadrante elite aqui do deploy, velho. A gente coloca muita coisa em produção muito rápido. Isso aqui não... Assim, óbvio, né? Tem espaço para melhorar, e depois a gente voltou nessa questão, mas a gente estava muito certo, e aí quando a gente plotou ali, pôs a planilha, olhou os números, falou, então, não é aqui que a gente tem que atacar, não. A história está contando outra coisa.
O dado, né, tá contando outra coisa, né? O Então, dado. isso é foi um aprendizado muito legal, assim, né? Em termos de... Porque a gente se cobra muito, né, como empresa e tal, né? E não tenho dúvidas que a gente tem espaço para melhorar no deploy e tudo mais, né? Como uma empresa que sempre quer melhorar. Mas quando a gente se compara em alguns aspectos com outras empresas, a gente vê que a gente não tá tão atrás assim, né? E eu acho que o ponto ali e aí, isso é uma coisa que eu gosto muito, assim, de até falar para as pessoas, é que software não é tão exato quanto uma ciência exata quanto parece, né? Entregar software, né, como empresa e tudo mais. Tem o fator humano ali na questão, né? Então, essas métricas ali, então, tipo, a gente tá entregando muito bem, entregando lá 20 deploys, acho que a gente faz 20, 15 deploys por dia, muito mais? Acho que 100. É, hoje, depois que a gente voltou na solução deploy lá, que a gente fez badge e tal, não sei o que, nossa, a quantidade de deploy é que a gente não tem acho que a métrica exata, assim, da RD como um todo, a gente não tem esse número, mas se você olhar pro... Mas eu acho que é uns 20, né? Pelo último número que eu olhei, eram uns 20, assim, deploy. Deixa eu ver se eu Isso falo. no monolito só, né? Isso Isso, no só no nosso serviço monolito. principal. Fora os outros serviços e tudo mais, né? Vai dar uma olhada aí? A procurar o dashboard aqui. Mas enquanto isso, eu vou perguntar para você o seguinte: tem algum PM, né? Eu gostei muito que você falou dessa abordagem. Pô, a gente parou de olhar, e assim, né? Eu estava lá, então eu vivi isso. A gente parou de olhar para o eu acho que isso aqui é uma boa ideia, e a gente começou a olhar para o nosso usuário, né? E aí é curioso que a gente aqui na RD tem o Customer First, né? Como Cultural Code, e aí a gente percebeu que a gente tinha que, né, aplicar essa mesma regra aqui para dentro do time de produtividade, né? E tem algum PM? Como funciona essa gestão de produto aí, né, dentro da tribo? Total, total. Pô, isso lembrou meio que uma história né, até do Steve Jobs ali, que teve um momento lá que ele tava voltando pra Apple lá e tinha uma tecnologia chamada OpenDoc lá, né? E aí a galera, tipo, numa Q&A, numa sessão assim de perguntas e respostas e tal, perguntou pra ele, assim, meio ríspido mesmo, assim, por que que você tá matando o OpenDoc? Assim, meio que deu uma criticada forte nele, né? Eu acho que o principal ponto que ele falou lá foi assim, o problema hoje da Apple é que a gente tá partindo do ponto da tecnologia e tentando encontrar casos de uso para os clientes. E a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que partir do cliente e depois da tecnologia, né? Então, tanto que quando a gente entendeu isso ali, eu meio que comecei a fazer esse trabalho de PM no time, na tribo, né, que eu já virado do tribo nessa época, e aí comecei a estudar os problemas do ponto de vista da pessoa cliente, das pessoas engenheiras mesmo, fazendo pesquisa, conversando, tirando dados, tentando entender o que realmente era gargalo dessas pessoas. E aí, hoje, a gente tem sim um PM, tem uma pessoa PM lá que cuida disso. E ela olha para esses problemas, tenta entender a fundo. Né? E aí eu acho que é um trabalho até mais complexo como PM, assim, porque tem que ter um conhecimento um pouco profundo ali de tecnologia, né, no sentido de software, mas também ter um conhecimento muito forte ali de discovery, né, de priorização, né, de quebra de problema em problemas menores e tudo mais. Porque realmente E aí eu acho que entra também a famosa frase do nosso amigo lá do Slack, o Nolan, que ele falou assim, ó, você nunca vai ter um time suficiente para atacar todos os problemas de produtividade da empresa, é impossível, né? Então toda hora alguém vai estar gritando, dizendo, isso aqui tá uma merda, isso aqui não tá funcionando, isso aqui não tá legal, vocês estão fazendo besteira e tudo mais. Mas a gente sempre tem que se ater, com o time limitado que a gente tem, no problema maior, que vai dar mais impacto naquele momento, sabe? Então, gestão de produto realmente é algo super importante. Digo que requisito para ter sucesso nesse tipo de iniciativa. Por dois motivos, né? Primeiro, para você garantir que você está atacando o problema certo e você está investindo os recursos que não são recursos baratos, e está trazendo retorno. E segundo, para demonstrar esse retorno para as pessoas stakeholders, porque
o primeiro sinal de instabilidade financeira, o primeiro time a rodar é o time de produtividade ou algo nesse sentido. Então a gente tem que se provar que sem a gente a empresa anda mais lentamente, né? E anda menos. Então é menos eficiente, fatura menos, né? Então isso é um desafio muito grande, mas é um desafio que é mitigado um pouco mais pela questão de ter uma gestão de produto muito boa, de você saber comunicar com o stakeholder e demonstrar o coeficiente do seu trabalho que está sendo feito. Tava vendo isso, né, esses dias, a gente estava falando sobre essa coisa que a gente começou a fazer aqui dentro, de conectar melhor as nossas entregas com os objetivos da empresa, né? Então, sei lá, a empresa decidiu falar que quer aumentar, sei lá, o NMRR, quer diminuir o churn, sei lá, enfim, né? A empresa sempre tem os objetivos semestrais, trimestrais, anuais, tal. E a gente tem, ao longo dos anos, né, tem feito um esforço cada vez maior para, cara, vamos criar uma iniciativa aqui que ela vai alavancar a iniciativa maior da empresa, assim, sabe? Então, essa conexão de, pô, a gente quer acelerar esse objetivo da empresa aqui, a gente quer entender como é que a gente ajuda a empresa a atingir essa marca aqui, tem sido uma estratégia muito boa para a gente, assim, né? A gente, óbvio, tem, e eu acho que é até um dos aprendizados constantes que a gente está tendo de como é que a gente acerta isso, que é assim, eu pessoalmente eu tenho muita dificuldade com isso, de, pô, como é que a gente acerta essa linha tênue entre, pô, isso aqui faz sentido para o curto prazo, isso aqui faz sentido para o médio prazo, como é que a gente organiza a estratégia, né, do goal, da meta, do OKR e tal, mas conectar isso com o que a empresa está querendo, o que a empresa está fazendo, nossa, tem sido muito poderoso, né, nas nossas iniciativas, assim, porque, pô, a gente tá mirando na entrega de valor da empresa, né? Pô, a empresa está querendo, sei lá, diminuir o churn, né? Que, para quem não sabe, churn é a galera que está indo embora do seu produto. Ah, a galera quer que as pessoas parem de sair aqui do produto. Pô, como? Aí, enfim, né? Cada empresa tem uma estratégia. Às vezes, uma das estratégias é o quê? Entregar novas features, porque os clientes estão reclamando que não tem a feature que tem no concorrente. Pô, a gente tem essa capacidade, a gente é esse time, sabe? De ir lá, aí a gente descobre que o time leva. Isso a gente fez essa etapa, né? A gente descobriu lá que para uma aplicação ir para o ar levava, sei lá, 3 meses. Pô, 3 meses para uma aplicação chegar em produção. Eu acho que era um mês e meio. Acho que era um mês Era e meio. um mês e meio, boa. Um mês e meio para a aplicação chegar na produção. Você sentar aqui hoje e falar, vou colocar em produção, você vai levar um mês e meio, porque você tem que. Isso é uma pessoa que não sabe, né? Uma pessoa que, sei lá, que não faz isso todo dia aqui. Pô, eu tenho que ir lá criar o Rails, criar o Docker, criar, aí vem o CI, aí vem o CD, aí não funciona de primeira, aí, tem o banco e tal. E aí, pô, não, gente, né, a gente precisa resolver isso aí. Vamos fazer, vamos acelerar, né? Nem você falou, vamos pavimentar o caminho aqui. E aí hoje, pô, cara, leva, sei lá, acho que uma semana, uma coisa assim, né? A gente tá com. A gente Uma ainda semana. não chegou a mexer no CD, inclusive, a gente precisa ver isso, mas, pô, cara, de um mês e meio para uma semana, a gente, né, a gente multiplica o poder das pessoas de colocar software funcionando na mão do cliente final, né? Que eu dei um exemplo lá no último podcast para mim, que eu falei assim, cara, às vezes, não é que o esforço, né? Todo o esforço do background, ele não é relevante, mas o valor, ele só acontece quando está na mão do cliente, quando o cliente está usando, né? Eu sempre brinco com a escolha de banco, assim, tipo, você não escolhe o seu banco pela tela de login. Ah, eu quero ver se deixa eu escolher esse banco aqui, deixa eu ver se a tela de login dele é bonita, é segura. Você não escolhe, você não faz essa escolha. Mas se o seu banco não tiver uma tela de login, provavelmente você não vai querer aquele banco. Eu falei, pô, como assim? O login do O cara. banco bancário mesmo, né? Então, O banco, o Itaú, o Nubank, sabe? Tipo, você não, vou trocar entre o Itaú e o Nubank porque a tela do Nubank, ela tem, sei lá, ela é mais bonita ou ela é mais segura. Assim, você não faz essa escolha inicialmente. Às vezes você escolhe por outros motivos, sei lá, tem CDB, tem CDI, enfim, você escolhe várias outras coisas. Mas se o seu banco não tiver uma baita de uma segurança, provavelmente você não vai usar
Mano, você fala, não, pelo amor de Deus. Quem aí não saiu lá do Nubank, lá na época que ó, nem aconteceu nada com o seu dinheiro, só o dinheiro, os caras só tiveram bug que a caixinha parou de aparecer lá na interface. Cara, pô, isso aí gerou uma galera que saiu fora. Eu falei, não, não dá, sem condição, sabe? Tipo, Boa. Esse teu exemplo do banco aí, né? Até um exemplo legal, assim, que mostra muito bem contextos de diferentes empresas, né? Então, quando acontece um incidente, ele que bobo, né? Incidente bobo desse lá no Nubank, não é só um incidente, né? O incidente, ele sai na Globo.com, entendeu? Tipo, com headline. Então a criticidade ali deles é maior, então eles têm que talvez apertar mais ou tipo, investir muito mais dinheiro nesse tipo de mecanismos ali para evitar esse tipo de incidente ou tentar trabalhar muito mais com rollouts e tudo mais, porque é business critical, né? Tipo, é critical business no sentido de qualquer errinho, ainda mais financeiro, sai na Globo.com, né? Sai na mídia, sai na reportagem do Jornal Nacional, algo assim, né? Então, né, é nesse sentido mesmo. o que eu Mais ia uma vez, boa. perguntar para fechar, para a gente não ficar aqui 2 horas conversando, senão ninguém vai querer ouvir a gente. Eu queria perguntar para você que dicas você daria para a galera lá do outro lado que está querendo começar nessa área, está querendo trazer um pouco mais disso para a empresa deles, às vezes é uma startup, às vezes é uma... Empresas maiores, eu entendo que, assim, se elas não estão mexendo com isso, provavelmente elas já estão olhando para isso, mas pô, eu estou aqui na minha empresa e queria trazer um pouco mais disso, eu quero estudar um pouco mais disso para começar a trabalhar com isso, eu quero entender um pouco mais disso. O que você sugere para a galera aí? Não, legal. Hoje eu tenho utilizado meio que um mini framework para esse tipo de coisa, assim, que é assim, ó. Você tem lá um livro, né? Eu sempre falo desse livro, ó, teria que falar aqui também, que é o The Staff Engineer's Path. Todo mundo aqui na RD tá cansado de ouvir falar desse livro, eu acho muito da hora. Acho que a Tanya Riley, ela que é a autora desse livro, ela soube condensar muita coisa. Ela tem muita experiência, dá pra ver que ela tem muita experiência de não só do aspecto software da coisa, o aspecto de tecnologia, mas como aspecto humano. Ela entende muito bem como as coisas funcionam no nível de organização, de pessoas e tudo mais. E em determinada parte do livro, ela fala que existem 4 qualidades, skills, habilidades que você tem que ter para você realizar qualquer trabalho no mundo, né? E aí são as qualidades, né? Core Technical Skills, que basicamente, no nosso caso aqui, como pessoas desenvolvedoras, é saber o Rail, o framework, a linguagem, né? As ferramentas que a gente tem, como testar bem, né? Fazer, enfim, como colocar a aplicação em produção e tal, no o core. E a gente precisa de mais três habilidades, né? Gestão de produto, gestão de projeto e gestão de pessoas, né? Então, quando a gente coloca, por exemplo, eu estou numa empresa, e essa empresa tem 10 pessoas ou 5 pessoas, quando a gente aplica esse problema, né, quando a gente, quero colocar DevTools aqui, e a gente coloca nesse prisma dessas 4 habilidades, acho que a gente consegue entender melhor se faz sentido ou se não faz, né? Então vamos lá, beleza, eu tenho os skills necessários para rodar um time de DevTools aqui, tipo, eu tenho o conhecimento necessário do dia a dia das pessoas, de framework e tal. E muitas vezes a gente, como pessoas técnicas, a gente tem. Então isso é até um pouco mais fácil. Mas gestão de produto. Isso é um problema na empresa? Como é que isso vai impactar o faturamento da empresa? O quanto a gente está deixando de ganhar sendo mais eficiente, né? Porque às vezes pode ser que seja um incômodo que você tem ali, mas isso não está gerando impacto grande na empresa. E talvez a empresa nem tenha budget para investir dinheiro naquilo, de maneira em que ela vai, tipo, separar budget para 5, 6 pessoas, atacar isso de maneira full time, né? Então, outra parte da habilidade é a gestão de projeto, assim. Então, até é muito fácil a gente, como pessoas engenheiras, entrar numa questão de tipo, vamos resolver aqui a tecnologia, e a gente acaba entrando num buraco negro de não definir muito bem o que a gente quer resolver, como a gente quer resolver, separar os problemas em problemas menores,
fazer o time andar de A para chegar no B. Como é que a gente faz isso, né? Questão de projeto, né? Tipo, acompanhando ali, talvez Monte Carlo, entendendo o quão eficiente o time está sendo nas entregas, quebrando as tarefas de maneira adequada, fazendo a informação do problema e a solução que foi proposto naquele sentido, de chegar nas pessoas engenheiras de maneira satisfatória para que elas possam tomar as decisões em microcontextos. Então, gestão de projetos é super importante para isso. Senão você acaba tendo aquele projeto que vai estar demorando uns 2, 3, 4 meses, 5 meses, não sai nada, né? E gestão de pessoas, que é uma das coisas mais importantes, né? Como é que você garante todas essas etapas, né? De mover o time de A para B, sem queimar as pessoas, sem colocar pessoas no burnout, né? Sem aquelas pessoas serem tuas inimigas, ou ter uma experiência ruim trabalhando com elas, né? No dia a dia, na forma como você fala, da forma como você se comunica, da forma como é que você vai levar, não só que você quer ter o time de DevTools na sua empresa, para os stakeholders, mas como para as pessoas dos teus pares, as outras pessoas desenvolvedoras do time, né? Então, eu colocaria muito nesse prisma, assim. Então, pega aí a tua empresa, analisa o contexto dela, faz sentido aqui, né? Tipo, é um problema de fato? Será que a gente não podia resolver com cultura, com uma outra coisa, com automação, ou com qualquer outra coisa, né? Entende muito bem aonde a tua empresa está e o momento que ela está. Porque às vezes nem faz sentido, né? Empresas maiores, tipo, a RD talvez em 2016 já poderia estar fazendo um pouco mais sentido. Em 2015, acho que não. 2014, não. É tudo aquele momento, né? Então, por isso que eu não consigo ser totalmente prescritivo aqui, porque existe uma certa ambiguidade e a complexidade que o mundo, né, oferece pra gente. Então, olhar o contexto, entender onde você está, qual que é o time, isso é o mais importante, assim, sabe? E aí sim, né? Aí é pitch e tal, né? Falar com stakeholders, provar aquilo com dados também, né? Trazer dados, ó, a gente poder estar ganhando dinheiro aqui, dessa forma e tudo mais. Então, eu vejo dessa forma. Não só se ater à parte tecnológica, por empolgação ou porque a gente olha muito para tecnologia e é ok isso. E a gente quer olhar para a tecnologia. Isso é massa. Mas a gente tem que concatenar isso com problema, cliente, stakeholder, produto, pessoas, né? Então, aí a complexidade aumenta um pouco mais. Mas acredito que esse seja o caminho. Pô, legal. Eu acho que um dos meus maiores desafios, assim, né, nesse caminho de senioridade, eu acho que é entender essa parada a tecnologia é legal, mas ela é um pedacinho muito pequeno de todo o arcabouço do que você quer, né? Tipo, que nem você falou, pô, beleza, essa tecnologia aqui é super legal, mas qual que é o problema que ela resolve? Esse problema existe mesmo? Às vezes, né, eu sempre acho essa piada maravilhosa, a galera fala que tudo põe no Kubernetes. Pô, mas será que tem um problema mesmo? Será que precisa de todo esse negócio aí? Será que se a gente não tivesse aqui um shell script aqui, não ia resolver o problema, assim, sabe? E aí você começa, né? Maturidade do time, né? As pessoas que estão envolvidas, esse negócio de não queimar as pessoas é uma parada muito, muito louca. Tipo, pô, toda, toda empresa tem pressão, né? Cara, a pressão por dinheiro, a pressão por, né, por faturamento, a pressão por bater metas. A gente tem, historicamente, na área de tecnologia, né, a parada de fritar pastel que ninguém gosta. Cara, tem pressão, né? Tipo, o capitalismo, enquanto ele não for eliminado pelo socialismo, lá ele tá aí, né? A gente trabalha aí para pagar os nossos boletins aí. E eu não vou falar sobre mais-valia aqui, que senão as pessoas vão ficar tristes, mas, cara, é parte do jogo, né? Como é que você consegue fazer esse balanço entre, pô, entregar, não queimar as pessoas, né? Agora virou, depois da pandemia, saúde mental entrou no top trends aí da galera e tal. Pô, mas isso é importante, né? Como é que você faz essa gestão e tal? E aí, quando a gente, aqui em tecnologia, a gente começa a abrir essa casinha, né? Começa a descascar essa cebola, a gente começa a perceber que, falei, caraca, não é só aprender Kafka, eu preciso aprender como mandar uma mensagem no Slack, né? Tava escrevendo uma mensagem no Slack e tal, preciso ver como, que, né, eu acho que o melhor exemplo aí, o Nando tá comigo, ele sabe,
esse ano, ele basicamente, o aprendizado foi sobre comunicação e feedback. Foi sobre isso. Meu ano, eu gastei o meu ano estudando sobre isso. Como é que eu me comunico melhor? Como é que eu coloco melhor a mensagem que eu quero passar? Como é que eu dou um feedback mais claro? Como é que eu estruturo melhor ele? Como é que, né? E não tem nada a ver com tecnologia isso. Ao mesmo tempo, tive que aprender várias coisas. Só que eu acho que eu sempre falo isso. A tecnologia, a gente faz isso há tanto tempo, essa coisa de estudar tecnologia, aprender uma nova tecnologia, lidar com uma nova tecnologia, é parte do trabalho, né? E aí a gente tem que investir, às vezes, um pouco mais nessas outras coisas aqui que não necessariamente são coisas que você faz o dia todo, né? É, total. A gente tá num mundo pós-pandemia, né? Realmente o mundo é outro, assim, né? E mensagem de Slack, ela, poxa, ela não reflete todo, ela não carrega consigo tudo que a pessoa quer dizer, né? Tipo, existe ali um limbo em que as coisas se perdem no meio do caminho. Às vezes eu tô falando de maneira super afeituosa com a pessoa e tal, no meu lado aqui, mas isso não chega no outro lado, né? Isso são os desafios aí do remoto, né? Do trabalho remoto que agora que a gente tem. Antes, se a gente olhar antes, era mais fácil, né? Então, tipo, por exemplo, eu chegava ali num café, ou trocava uma ideia com a pessoa, normalmente ela entendia, porque a gente já está acostumado a ver o rosto das pessoas há milhões e milhares de anos, né? Então, a gente sabe que a pessoa, se ela tá com raiva de você, ou se ela tá. E aí é muito mais fácil entender o contexto. Mas quando você está numa salinha, você chega e recebe uma mensagem, você pode interpretar de N maneiras, né? Então, ter essa habilidade de saber se comunicar, mesmo no Slack, é uma habilidade que hoje é cada vez mais necessária ainda, né? Tipo, é bem mais necessária. E aí tem até uma pessoa que eu gosto muito também, e infelizmente já faleceu, chama Peter Richens. E aí ele fala lá que a verdadeira ciência do software são as pessoas. Tipo, tudo de tecnologia, né? Quando a gente fala de programação, na verdade, né? De ferramentas, frameworks, tudo que a gente constrói ali, isso a gente constrói, faz e joga fora, sabe? Mas, tipo, ter realmente um time ali em que você, ele fala de criar building blocks para as pessoas construírem coisas em cima. Tipo, essa é a verdadeira ciência de software, é você olhar para as pessoas. Então, eu vejo muito dessa forma, assim, eu acho que quando a gente vai ficando sênior, assim, né, acho que a senioridade, ela vem muito quando a gente percebe esse tipo de coisa também, sabe? O Core Technical Skills, ele é muito importante, ele é muito legal, mas ele, não diria que ele é anulado, tá? Mas ele é potencializado quando você entende essas outras coisas. Porque também existe aquilo de, se você não sabe essas outras três coisas aqui, você também usa a esquerda. Não é bem assim, né? Mas quando você tem um core technical skill muito forte e você tem essas outras qualidades também, você potencializa o seu core, sabe? Porque você começa a saber vender melhor ele, começa a ser mais claro e comunicativo em relação às pessoas. Você também ensina mais as pessoas, né? Então você está lá, você tem um conhecimento muito bom e você sabe se comunicar, você sabe levar um projeto de A para B, fazer com que todas as pessoas participem desse projeto e elas contribuam de maneira significativa com o projeto. Você está ajudando a carreira de outras pessoas também, ao invés de ficar, só eu sei a solução, vou me trancar aqui no meu, vou fazer sozinho até o final, sabe? E é uma questão até de escala, né? Acho que quando eu percebi um pouco mais disso, eu percebi que eu escalei melhor. Eu vou construir um building block aqui, por exemplo, eu construí no começo da RD, no começo da RD não, no começo da minha trajetória aqui na RD, uma ferramentinha de feature flag. Foi bem simples e tal, uma API bem simples. A galera já construiu em cima um dashboard. Hoje o time de produto, ele depende muito dessa ferramenta ali para lançar ferramentas para os nossos clientes. Então, um build block se cria, que outras pessoas veem, dedicam horas, trabalham em cima para deixar mais legal, para deixar mais completo e tudo mais. Então é uma questão de escala também, né? Então eu acho muito disso. Para fechar, meu amigo Nando, eu queria saber se tem alguma indicação, se quer deixar algum livro, algum vídeo, algum artigo, enfim, qualquer coisa aí que você quiser sugerir para as pessoas. Fala assim, pô, isso aqui é muito legal. E não precisa ser relacionado a
produtividade. Antes, cara, assisti uma série no Netflix da hora, queria recomendar aqui. Pode Boa. falar. Não, legal, cara. Eu queria sugerir um livro chamado Por que Dormimos. É uma coisa que While We Sleep, lá em inglês e tal, eu acho que é Por que Dormimos em português. Mas é um livro muito legal que fala muito do qual o objetivo do sono e quais as consequências de você se privar de sono e quais as consequências, né? Tipo, quais são os benefícios de você dormir bem, tá? Por que que eu digo isso? Eu acho que é uma coisa que eu tenho advocado bastante aqui dentro da empresa, inclusive, que a gente vive num mundo, né, principalmente um mundo de desenvolvimento, em que cuidar da saúde é uma coisa que eu acho que tá mudando, tá? Mas cuidar da saúde é uma coisa até mal vista, assim, sabe? Ah, você vai à academia, você é maromba, não sei o quê. Meu negócio é ser nerd e ficar aqui tomando Fanta laranja, sabe? E jogando videogame. Não é bem assim, tá? Tipo, a gente tem que. Esse livro ele fala muito sobre desses benefícios e tal, malefícios e tudo mais. E ele fala a importância que tem você olhar para a saúde, nesse ponto de vista, olhar muito para o sono, né? Resumo, tá? A gente, pô, como pessoas desenvolvedoras, engenheiros e tudo mais, a gente quer escrever o software melhor, quer ter o melhor hardware para rodar nosso software e tudo mais. Mas a gente tem que cuidar do nosso software, do nosso hardware aí, que são nossa mente, nosso corpo, que são o software e o hardware mais importante que a gente tem, e eles não dá para comprar outro, até então. Então, cuide bem dele. Pô, da hora. Eu tinha assistido tem um TED Talk, não sei se é do mesmo cara, sobre esse negócio do sono lá, que eu achei muito massa. Depois eu coloco ele aí também. Mas eu vou procurar esse livro. Massa demais. Queria te Exatamente. agradecer, Nando, por esse tempo. Muito obrigado por ter, né, topado essa loucura aqui comigo. E, enfim, fica à vontade aí, tá? Mandar beijo pra mãe, mandar pra avó. Ah, tamo junto, Zé. De boa, pra mim é um prazer, né, estar aqui. E, bom, galera, eu trabalho na RD Station, temos vagas, né, rdstation.com/trabalho trabalho conosco, procura lá no site, é isso. Foi um prazer conversar com você, Angelisk.